Bom dia, alunos. Essa é a gravação da explicação da aula do dia 23 de junho de 2021. A gente está trabalhando hoje com as turmas de T6, estão se encaminhando aí para a formatura, estão terminando o curso. Eu propus para vocês assistirem a semana passada um vídeo do qual eu vou fazer um react. React é quando o youtuber passa o vídeo de outro canal e faz comentários sobre esse vídeo, comentários dando explicações ou fazendo críticas. Então a gente vai fazer essa experiência hoje nesses minutinhos aqui que eu vou gravar a explicação para vocês. A gente está tratando de dois conceitos, o conceito de elite social e o conceito de burguesia. Estamos usando uma entrevista do Emicida, um rapper famoso, no canal do Papo de Segunda, que é do GNT, eu acho, e que também tem no YouTube. É um trecho da entrevista, uma conversa longa, mas são 5 minutos da conversa em que o Emicida faz uma referência a uma fala do Luciano Huck, aquele que apresenta o programa de sábado e vai substituir o Faustão agora no domingo, que é uma pessoa muito rica, de uma família que sempre foi muito rica, e o Emicida é um rapper que vem de uma origem muito pobre, uma família que só a mãe dele trabalhava, o pai era ausente. Ele conta histórias muito engraçadas desse tempo dele, antes dele se tornar famoso, antes dele começar a escrever letras de rap, né, e principalmente os improvisos, os campeonatos de improviso de rap que ele ganhou e se tornou famoso no meio do rap no Brasil inteiro. Ele conta tipo que a mãe deixava um pãozinho para cada um comer durante o dia e ia trabalhar. Ele se lembra de uma vez que ele mordeu a perna do cachorro para o cachorro não comer o sanduíche que a mãe dele tinha deixado para ele, e que isso fez ele pensar na condição que ele estava, na condição que ele vivia, se dar conta, né, dessa situação que ele vivia. Então a gente vai ouvir a entrevista e a gente vai fazer, eu vou interromper alguns momentos e vou fazer alguns comentários do ponto de vista teórico e técnico sobre o que ele está apresentando na linguagem que vocês conhecem um pouco melhor. Ele deve ter aí cerca de 30 anos, deve ter nascido lá pelos meados dos anos 90. Então é um jovem, uma geração bem mais jovem que a minha, mas ainda é um cara mais velho que vocês, mas está nesse contexto, né? Vocês das T6, do EJA, nasceram a partir de 2001, né? Porque é o mínimo de idade para entrar é 15 anos. Então, 2005, na verdade, vocês nasceram a partir de 2005. Né? E aí, daí vai descendo a idade conforme for, os mais velhos, né, nasceram. Mas no mínimo tem que ter nascido ali por volta de 2006, 2007, para estar podendo se matricular no EJA. Então, procurei usar uma linguagem que vocês talvez reconheçam melhor do que a linguagem que eu costumo usar. Vamos lá para a entrevista, então. Eu vou dar o play aqui e quando eu quiser fazer algum comentário eu pauso. Algum tempo atrás, eu vi o Silvio Almeida fazer uma postagem. O Silvio está no documentário. O Silvio é uma grande referência intelectual para mim. E ele tratava de uma especificidade muito interessante. Eu nunca tinha visto alguém tratar daquela forma. Ele dizia que o neoliberalismo, isso se eu estiver lembrando corretamente do que ele falou, ele dizia que o neoliberalismo tratava especificamente a respeito da qualidade da intervenção que era feita. E aí eu mandei uma mensagem para ele, a gente conversou e tal, fiquei pensando muito, lendo outras coisas também, que essa realidade na qual a gente vive, essa realidade neoliberal, ela precisa, de certa forma, hackear a biologia humana, parceiro. Saca? Se você pega uma pá de estudo de neurociência, sabe? As pessoas que se dedicam, se debruçam a estudar, por exemplo, a felicidade, que todo mundo busca, né? Você pega um pensamento simples, um sonho simples. O que você quer no final do dia? Ser feliz, mano. A felicidade é o resultado de algumas emoções humanas, tipo gratidão, generosidade, tá ligado? Isso não quer dizer que antes desse sistema político. Bem, até aqui ele está fazendo uma referência ao que ele aprendeu com mestres, com professores. Ele cita o Silvio Almeida, que é um sociólogo muito importante com quem ele conversa frequentemente.
E o que ele está dizendo é que a gente vive num sistema social que tem uma determinada forma econômica das relações sociais, onde as pessoas são valorizadas a partir do acúmulo de dinheiro. Parece que quem tem mais valor é quem tem mais dinheiro, dado que então uma pessoa que tem apenas um carrinho para reciclar, fazer reciclagem de resíduos, de lixo, seria a pessoa de menor valor na sociedade. E nessa escadinha, nessa pirâmide, a gente subiria até a pessoa mais rica, que seria então a melhor pessoa de todas. E ele está fazendo essa avaliação. Porque ser a melhor pessoa em qualquer área, ser o melhor em qualquer coisa, em qualquer tipo de atividade que você faça, atingir um determinado nível de excelência, competindo contigo mesmo e não com os outros, estaria nos dando a capacidade de se sentir bem, neurologicamente falando, a capacidade de ter uma satisfação consigo mesmo. E ele vai dizer então, na sequência da entrevista, que isso não pode estar relacionado ao dinheiro, né? Porque o acúmulo de dinheiro é de uma outra natureza, diferente da alegria ou da felicidade. Vamos continuar vendo o que ele vai falando. Existir, a vida no planeta Terra era composta de só maravilhas e delícias. Não, a humanidade produziu uma série de colapsos, tá ligado? Mas a humanidade também já compartilhou de muitas formas, tá ligado? Eu tenho minhas dúvidas, assim, quando eu escuto o Luciano falar desse convite a esse 1% e dessa predisposição, de alguma forma, desse 1% participar dessa redistribuição de riqueza, porque não faltaram oportunidades em conjunturas melhores para que esse 1% participasse dessa discussão e realmente pegasse as rédeas. Inclusive, até a palavra que eu utilizo é outra, assim, eu não utilizo a palavra elite, porque o significado da palavra elite é o que uma categoria tem de melhor, sabe? E eu acho que se referir a pessoas que têm dinheiro somente como a elite da categoria humana, parece que a pirâmide da humanidade é definida pelo acúmulo, saca, mano? Então eu acho que a palavra correta para isso é burguesia, porque a diferença... Bom, aqui ele introduz o conceito de burguesia em oposição ao de elite. Ele está dizendo que, ao longo da história da humanidade, o que nos fez uma espécie dominante do planeta não foi a competição, não foi o ímpeto de derrotar o outro, de pisar sobre o outro, de ser vencedor sobre o outro. O que trouxe a humanidade, a espécie, a esse nosso momento de civilização, ou o melhor que nos trouxe até aqui, o que a gente tem de melhor na existência, é justamente fruto de coisas que não estão relacionadas ao modo capitalista de competição. Elas estão neurologicamente, na forma da estruturação das nossas personalidades, na formação da mentalidade humana, relacionadas à colaboração, à generosidade, à empatia, ao cuidado, à doação, ao sacrifício de uns pelos outros, ao trabalhar pelo bem comum e não pelo bem pessoal em primeiro lugar. Então ele está dizendo, o melhor de nós não está na competição. E o melhor do sistema econômico em que a gente vive está relacionado à acumulação, a tomar para si o máximo possível de riqueza. Então ele está dizendo que isso é o que a burguesia faz, e aí eu tenho um texto lá indicado para vocês na nossa sala de aula virtual, que vocês podem acessar e que explica o conceito de classe social burguesa, para vocês entenderem o que é a burguesia e por que ela está tão relacionada ao capitalismo, por que a gente chama as pessoas ricas de burguesas, né? Mas a especialidade dos capitalistas, das pessoas que acumulam capital, é justamente ser excelentes nisso, em acumular capital. E ele está dizendo que acumular capital não tem relação com o bem-estar. E é isso que a gente vai ver ele falando ao longo da entrevista, ao falar da própria experiência de vida dele. Dessas pessoas para as outras é o dinheiro. E várias dessas pessoas, a única coisa que tem é o dinheiro. Uma coisa que eu escuto muito, né, quando a gente vai fazer uma crítica a esse tipo de sistema, é que, mas você é um cara bem sucedido. Você vende seu disco, você vende o seu show, você nasceu num barraco de madeira e agora você está numa casa confortável. E a imagem que me vem na cabeça, Fábio, é sempre assim. Imagina que você está num penhasco, contemplando uma imagem maravilhosa, e vem alguém e empurra você desse penhasco.
tá ligado? Aí você se lasca todo, quebra um braço, se enrosca, agarra num cipó, consegue escapar ali depois de tempos e tempos, com a perna quebrada, todo escalavrado, se perdeu, bateu a cabeça, perdeu a memória, uma pá de desgraça te abateu, você consegue colocar a mão no penhasco de novo. E a pessoa que te empurrou fala assim: tá vendo? Fiz isso aí pra mostrar seu potencial. Tá ligado? Essa gratidão que as pessoas tentam impor para pessoas como eu, tá ligado? Não houve um prontuário, um protocolo, um cadastro que eu assinasse e dissesse eu escolho esse sistema econômico. Eu nasci dentro dele, tive que me debruçar e infelizmente, para cada emicida que chega até aqui, quantos vão pra vala? Sacou, mano? Essa é uma parada que pra mim é uma urgência. O documentário passa por isso e pra mim isso é o ponto central da discussão no Brasil, mano. A gente tá falando em melhorias pra raça humana, mas o Brasil tá tão atrasado, parça, que a gente precisa discutir quem é considerado humano. Entendeu? Porque, por exemplo, eu falei isso aqui no ano passado. Se morre uma menina de 9 anos, se morre um menino de 14 anos, a gente tem o pai dele no documentário. E esse país não para. Esse país não pega fogo. Mano, isso nem é um país, parça. Entende? Então é por isso que eu me recuso, né? Eu prefiro definir as pessoas que têm poder realmente, poder financeiro, poder político, para pegar a rédea dessa situação e falar: não, mano, a gente precisa conduzir esse lugar para um lugar melhor do ponto de vista humanitário, e não o fazem. Eu me recuso a chamar de elite, porque elite é o que a gente tem de melhor na categoria. Essas pessoas só têm dinheiro, pai. Algum tempo atrás. Então, o que ele está dizendo, se você reflete, pensa sobre o que ele está falando, parece bastante óbvio. Esse 1% que detém a maior parte da riqueza do Brasil, e é 1% no mundo também, que detém a maior parte da riqueza de todo o mundo, eles já poderiam ter feito algo pelo mundo que seria simplesmente dividir essa riqueza. Ele não está dizendo que o dinheiro é ruim em si mesmo, que o dinheiro é um mal. Não, o dinheiro eu usei para comprar essa câmera, usei para comprar esse computador, uso para me vestir, né? O dinheiro faz parte, ele é um meio. O que ele está criticando é o uso do dinheiro como uma finalidade, acumular dinheiro apenas para ter dinheiro. É preciso entender que a pessoa mais rica do mundo vai viver muito menos tempo do que o suficiente para ela gastar todo o dinheiro que ela tem. Ela não vai usar esse dinheiro. E outras pessoas que precisam desse dinheiro para se vestir, para se alimentar, para se transportar, para acessar a internet, para ter equipamentos, para cuidar da própria saúde, elas vão morrer na carência, vão morrer na falta, enquanto aquele que acumula a maior parte do capital, né, que existe no mundo, do dinheiro que existe no mundo, que a gente produz, que é a riqueza que a gente produz, não vai viver o suficiente para usar aquele dinheiro, vai morrer antes. Então ele está dizendo que transformar o dinheiro num fim, num objetivo para a vida da gente é errado. O dinheiro é uma coisa que a gente usa. A gente usa para ter uma vida melhor, uma vida mais alegre, uma vida afirmativa. E é nisso que ele quer dizer, então, que uma elite não pode ser as pessoas que têm mais dinheiro. Porque as pessoas que têm mais dinheiro, que acumulam mais capital, podem ser comparados a pessoas doentes. Porque tudo que a gente quer na vida, que está associado a fazer mais do que é necessário, a usar num nível abusivo, é considerado doença. Compara uma pessoa viciada em crack e uma pessoa viciada em acumular dinheiro. As duas coisas não vão lhe trazer benefício e são prejudiciais para os outros em volta dela. O usuário de crack que é viciado, não é culpa dele, ele tem esse vício, ele é doente, mas ele vai prejudicar as pessoas que ele ama, os filhos, a mãe, o pai. O usuário de drogas vai usar drogas num nível que é exorbitante, que é incompatível com a própria vida dele e com a própria possibilidade dele se sentir bem. Ele é viciado numa resposta. Eu preciso mais uma dose, mais uma dose, mais uma dose, mais uma dose. E se você olhar para o capitalista, eu preciso mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro do que eu sou capaz de gastar. Eu vou gastar toda a minha existência atrás de uma coisa de modo compulsivo, né, tentando acumular cada vez mais capital.
E qual é a garantia que isso vai me trazer felicidade? E ele está dialogando, então, o Emicida com o Luciano Huck, que diz que tinha afirmado antes dele fazer essa fala que a gente devia chamar a elite do país, e aí ele está falando das pessoas mais ricas para fazerem alguma coisa para mudar o rumo do país, e ele dizendo, mas eles já podiam ter feito. Era só eles não terem acumulado o dinheiro, era só eles distribuírem a renda, distribuírem a riqueza, que as pessoas teriam mais acesso a roupa, a alimento, a equipamentos de cuidado com a saúde, enfim, as pessoas teriam mais acesso aos bens de civilização. E elas não fazendo isso, elas mostram que elas estão capturadas por uma obsessão, que é a obsessão de acumular dinheiro. E aí que ele usa a frase final, né, que é, essas pessoas não têm nada, elas só têm dinheiro. Elas são obcecadas por um único aspecto da existência humana, que não deveria ser uma finalidade, deveria ser um meio. Dinheiro é o que a gente usa para ter uma vida alegre, uma vida afirmativa e saudável. Então, esses são os comentários que eu queria fazer ao vídeo, lembrando que tem um texto lá na sala de aula virtual da gente que explica o conceito de burguesia do ponto de vista histórico e que ele está tratando então de dois conceitos importantes, o conceito da classe que detém a riqueza no sistema de produção capitalista, no modo de vida capitalista, e do conceito de elite, que seriam os melhores numa coletividade. E então dá para dizer que na história das espécies, a elite humana, o fato dos humanos terem mais poder que os demais animais, decorre não da sua capacidade predatória e destrutiva, mas sim da capacidade que os humanos têm de colaborar entre si, de se proteger mutuamente, de cuidar uns dos outros. Essa era a reflexão da aula de hoje. A gente tem aula de novo na próxima quarta-feira, se não ocorrer nada diferente, que é dia 30 aí de junho. Estamos indo para o final do semestre e vocês vão fazendo as atividades aí que vocês encontrarem no Google Sala de Aula, para que a gente possa, no conselho de classe, ir avaliando vocês para a conclusão do ensino fundamental. Um grande abraço aí, boa semana para todo mundo, bons estudos e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.